Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com você, né, dando continuidade ao tema aí de ergonomia, controles e manejos, aula 8, parte 2. Certo, turma? Eu sou o professor especialista engenheiro Felipe Rocha, ministrando essa disciplina no curso Tecnólogo em Construção de Edifícios aí, né? Então vamos lá, pessoal, vamos dando continuidade sobre o tema. Qualquer dúvida, a aula passada já está postada e nisso a gente vai dando continuidade sobre os temas. Eu vou procurar trabalhar de uma maneira mais didática, com comentários e não focar muito naquilo que está escrito nos slides, certo? É, Dando continuidade sobre a aula passada, fazendo um resumão bem rápido, a gente falava sobre a questão dos tipos de controle, como são elaborados esses controles, e a gente foi entendendo que são elaborados estudos para quando se vai criar um equipamento, uma ferramenta, uma máquina. Então é feito um estudo pensando em que tipo de operários, de colaboradores que vão estar ali trabalhando com este equipamento. Então a gente pensa se essa pessoa é destra ou canhota, se é uma máquina que vai precisar de um assento regulável, de indicativo ao tamanho da pessoa, se essa pessoa vai trabalhar suspensa, se ela vai trabalhar em um ambiente energizado, uh, suspenso, em andaimes, se ela vai trabalhar em espaço confinado e outras situações. Se é um equipamento que precisa exercer força, se é um mecanismo que trabalha na base de toques sensíveis. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, desses tipos de controle. A gente tem aí o primeiro aqui, né, pessoal, botão de liga e desliga. A gente tem interruptores estilo chave. A gente tem aí teclados, botões rotativos, o botão discreto, né, que é aquela que de medidores, né, que fica ali meio que medindo. Um exemplo ali, a gente pode caracterizar isso ali, um multímetro, né. A gente tem a questão de alavancas, a gente pode dar um exemplo dessa alavanca como câmbio de engrenagens de marchas de um veículo, né. A gente tem controles estilo manivela, né, volante. A gente tem pedal desliga e desliga e o pedal simples que pode ele regular simplesmente a questão da aceleração de um equipamento, né, ou simplesmente de suspensão de algum equipamento. É, Dando sequência nessa questão aí, pessoal, a gente entende os tipos de controle, né? Essa seleção dos controles. Como que a gente faz, professor Felipe, para estar fazendo essa visualização? Então a gente, quando vai escolher um equipamento, uma ferramenta, a gente tem que se observar as características dos comandos que vão funcionar, que tipo de coisa que eu preciso. A gente cita aqui alguns exemplos, né? Eu preciso de um botão alavanca, um volante, um pedal, uma manivela, uma engrenagem, né? E assim, essas características vão se levando às características operacionais, né? O local que ela vai ficar, o seu uso, a pessoa que vai operar essa ferramenta, esse painel, esse instrumento, né, pessoal, essa máquina. E qual é o tipo que a gente também pode se tornar seletivo, né? É o tipo de controle de ativação. A gente coloca um exemplo, né? Por exemplo, pode ser duas posições discretas, né? O que é isso? É o liga e desliga. É, Aqui a gente coloca alguns exemplos, né, pessoal, nas figuras. Um exemplo de um forno de fogão. E ali a gente tem quatro chamas, né, A, B, C e D. E a gente tem as válvulas de liberação de gás, né, as válvulas de ligar e desligar o gás, né, de registro, né. Então ali a gente monta modelos e cria-se arranjos. Professor, o que são esses arranjos? São sequências e posições do que vai funcionar através daqueles controles. E qual é a chance, quando se tem muitos controles ativos de peças diferentes, qual é a chance de o colaborador se confundir e poder errar a sequência daquilo que ele precisa ligar em caso de emergência? Então aqui tem alguns exemplos, eu não vou falar sobre essa numeração, certo, pessoal? Depois eu vou estar disponibilizando o material tanto no link da aula no YouTube, quanto lá no site dos alunos. Então
Qualquer coisa, vocês vão comentando aí, podem ir me cobrando, né? Professor, o senhor esqueceu o material, professor, eu não consigo, posta de novo. E aí a gente vai dando controle. Então, esses arranjos, pessoal, dentro dos tipos de controle, a gente aí tem algumas características que eu deixei descritas no slide, né? Que é a posição relativa dos controladores e mostradores no espaço, a redução da questão dos erros, né? Quando a gente vai escolher uma máquina, passa por um teste, né? Fala assim, né? Como que o cara vai operar isso daqui? Em relação a isso, qual que é a chance da pessoa, o colaborador que está designado a operar essa máquina, cometer um erro por distração? Ele vai ter distração, então qual outro equipamento que a gente tem que colocar aqui dentro para que retire as possíveis distrações, para que ele não perca a percepção do equipamento e do ambiente, né? Isso está relacionado a cores, a códigos, escritas, até mesmo mapas de riscos que podem ser colocados nos locais e equipamentos auxiliares. Isso tudo, pessoal, a gente descreve de uma forma mais técnica como a taxonomia é, daquele, daquele equipamento, daquela ação que será feita, né? Então, quando você pega ali às vezes um manual, em vez de ter um nome, engrenagem, liga, desliga do equipamento X, às vezes ela vai vir com a sequência de siglas, e essas siglas correspondem a essa questão aí de taxonomia, né? De como que é descrito aquele equipamento dentro de uma empresa. Por sua vez, aqui a gente tem outro exemplo, né? Onde a gente fala da questão dos controles associados ao movimento, de mostradores, display ou luzes de um painel. E a gente tem a questão do primeiro princípio, que são os painéis de rotacionais, né? E ali ele indica a posição a qual o botão de giro deve ser acionado, né? Ele te indica se horário liga e anti-horário desliga. Isso são opções e também questões de identificações da máquina, do que essa máquina está produzindo, né, num painel de mostrador de um sistema rotacional. De seta que aponta em sentido rotacional horário ou anti-horário, e ela pode estar falando se a pressão daquele forno está aumentando ou está diminuindo, ou se a velocidade da rotação, né, daquele equipamento está alta ou está baixa. Isso são alguns exemplos. Dentro disso, a gente tem o segundo princípio, que são os controles e mostradores em planos perpendiculares, né, que o mostrador ele segue o movimento de ponta de um parafuso e executado pelo controle, né? É aquela famosa alavanca ali que eu citei o exemplo do multímetro. Vou pegar um exemplo mais simples para quem não entendeu. Os rádios antigos, pessoal, lembra lá o rádio do vovô, quando a gente era pequenininho e ia lá girar, né, o botão de função dele, ele tinha uma tecla giratória, certo? E quando a gente trabalhava ela, que você ia girando ela, ele ia lá buscando a sintonia, né? A gente podia acompanhar ali visualmente aonde estava, o que estava acontecendo quando eu girava aquela tecla. No terceiro princípio, a gente entende que os controles e mostradores em planos diferentes, a gente entende que eles executam movimentos no mesmo sentido, no ponto mais próximo entre ambos, ou seja, são funções diferentes que trabalham no mesmo sentido, ou funções que indicam mostradores de um equipamento que ele está trabalhando, e às vezes um vai estar girando horário, outro anti-horário, de acordo com a questão da operação daquele equipamento, daquela máquina. E aqui tem alguns exemplos dessa questão, né, que está ali mostrando que às vezes ele pode ficar ali oscilando, ele pode ficar fixo no demonstrador, e um exemplo disso é um sismógrafo, né, um aparelho de sismógrafo, que é aquele que mede o que? Né, a questão de abalos sísmicos na questão do solo. Então essa sensibilidade do deslocamento é aplicada em aparelhos como esse. Isso são exemplos. Eu vou dar só um salto aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo, pessoal, porque está meio que começando a chuva e está caindo muito raio. Aquela pausa para beber uma água para continuar falando. E dentro disso, pessoal, a gente tem a discriminação dos controles, né? O que é isso?
é uma descrição, é um uso, qual tipo de botão específico seria melhor para esse equipamento. Então são processos de montagem, né? E isso tudo, eles são indicáveis, né? A questão de pelo tato, da pessoa ali de apoio. Eu vou dar um exemplo de algo na construção civil ali dentro, né? Que hoje já caiu em desuso. Por exemplo, a gente pega fechaduras, né, de porta, e antigamente era muito bonito ver aquelas fechaduras redondas. Mas só que você já parou para perceber o quão aquelas fechaduras são difíceis, a questão de tato, né? Se você vier ali com a mão limpinha, sequinha, beleza. Agora imagina uma pessoa idosa, uma pessoa que tem problema de Parkinson, ou até mesmo com a mão molhada dentro do banheiro e precisa sair com emergência daquele local. Para ela abrir uma porta, a qual a maçaneta é um objeto esférico ou, né, um pouco oval, imagina a dificuldade do tato. Então isso se aplica também, pessoal, para a questão de um botão que você pode estar ligando um equipamento. E você pode, por exemplo, manusear um câimbro de um carro. Se a gente pega antigamente os câimbros de marcha dos carros, né, os câimbros, eles eram um bastão seguido de uma bolinha ali em cima, né? A gente via isso muito nos carros antigos. Hoje em dia, a gente já tem a utilização dos câmbios automáticos, mas vamos pegar o manual. Se você olhar um carro de hoje em dia, o câmbio manual dele, ele é todo adaptável ao toque, ao preenchimento da palma da sua mão, para que você tenha uma maior área de contato e de apoio, para que você não deslize a mão ou tenha dificuldades para realizar o movimento para trocar de marcha. Isso é interessante, né, pessoal? Se você souber outros exemplos também, vocês podem estar citando aí, tá, pessoal? Então, dentro desses tipos de controle, a gente também tem a questão da combinação dos códigos, né? Que essa codificação desses controles, ela pode facilitar o seu uso, a sua aplicação, e esses códigos eles podem vir ali às vezes ministrados em cores. Pessoal, não repara não, tá um calor danado aqui e a gente vai suando bastante aqui com a aula. Aqui a gente tem alguns exemplos, pessoal, da questão também da prevenção do acionamento acidental ou inadvertido de alguns equipamentos. Eu gosto de pegar muito o exemplo, por exemplo, da engrenagem, do gatilho do revólver. Por quê, pessoal? Já imaginou se ele não tivesse aquela elo de cobertura ali sobre o gatilho, né, onde se encontra o gatilho, e a gente tem ali uma cobertura. Para quê? Porque ao colocar ele no seu ambiente, por exemplo, ali na sua proteção, no seu coldre, ele poderia disparar acidentalmente. Então, esse é um exemplo dessa questão de prevenção do acionamento acidental. É o guarda-mato. Isso, pessoal, gostei da dica. O guarda-mata ele é o que protege a capa ali, né? Que protege o botão, o gatilho de acionamento. Isso também é usado, por exemplo, em pedais de veículos, né? Estacionários, ali quando o cara para o veículo, existem travas ali, qual ele trava os pedais do carro e até mesmo o câmbio de marcha, assim como o volante. Isso pode ser usado também em máquinas. Um exemplo na área de segurança do trabalho, pessoal, são as questões dos cadeados, né, as travas de segurança, que uma pessoa vai trabalhar um equipamento que tem risco de acidente, risco alto, chance alta, e ele tem que etiquetar aquele equipamento que ele está trabalhando e também ir lá e colocar um cadeado de proteção. Um exemplo é o cara tem que dar manutenção na máquina elétrica e ele vai lá, desliga o disjuntor dessa máquina e ele adesiva o disjuntor avisando que está desligado porque tem gente dando manutenção, e além de tudo ele vai lá e coloca um cadeado de proteção para que a pessoa não religue, venha um desavisado, digamos assim, e ligue aquele equipamento. Então isso é a questão da prevenção de acionamentos acidentais de um equipamento. Essas travas de segurança, códigos de segurança. Um exemplo disso é o celular, né? Quem é aquele aí que quando larga o celular sozinho, a namorada vai lá e pega o celular e ela dá de cara com aquela trava de segurança, né? E ela fica doida ali tentando desvendar até que elas conseguem, né? Então aí a gente vê esse sistema de prevenção.
Então aqui a gente cita outros, por exemplo, né, as aplicações aqui a gente tem telas sensíveis ao toque, que é o famoso touchscreen, né? E as aplicações são telas de smartphone, né, que são tecnologias resistivas, elas têm tecnologia que capacitiva, porque essa questão da capacitiva é porque ela engloba várias características diferentes dos seres humanos, né, necessidades especiais, digamos assim. Então aí a gente tem vários exemplos dentro dessa questão de controle. Aqui a gente mostra a questão da tecnologia áptica, né, que as pessoas tanto perguntam o que é isso. Vou resumir de uma forma bem simples. Essa tecnologia áptica, pessoal, ela resumindo, né, esse adjetivo, ele vem de tato, de toque, da sensibilidade, de sentir, né? Então são tecnologias igual você tem ali em cima, por exemplo, igual a gente está vendo aqui na figurinha, né? O cara com um esquema de um teclado de telefone na mão e ele vai ali digitando, né? E o cara com o dedo ali tocando uma tela sensível ao toque, né? Touchscreen. Então isso são essas tecnologias ápticas aí, né, pessoal? Dando um salto aqui para frente, a gente entende que esses processos, né, o controle de processos contínuos, tem um controle automático de alguns equipamentos, né, que são acionados, por exemplo, por sensibilidade. Então eles têm um comando de proteção a questões de anormalidade. Por exemplo, o seu celular tem um comando de voz, mas, por exemplo, ele pode captar uma pessoa conversando ali perto, de acordo com a sensibilidade a qual ele está calibrado, e ele pode entender que ali é um comando de voz, né? Pode acontecer esse acidente. Então o equipamento também trabalha da mesma forma. Só que perante isso, ele tem ali a sua questão de controle automático com palavras-chave para barrar aquele acionamento acidental. Então aí a gente tem o quê? O que a gente entende? As variações dessas decisões devem ser tomadas sequencialmente, as decisões não são independentes entre si, o quadro das possíveis decisões se altera, as decisões devem ser tomadas em tempo real e pode haver um período de latência. Né? O que é esse período de latência? O período em que aquela decisão foi tomada e ela vai ser respondida, né? O tempo de resposta entre o comando e a execução. E dentro desse passo, a gente entende que tem a questão dos controles passivos e ativos. Né? O controle passivo, por sua vez, a gente entende que é o controle, né, de predominância das atividades de monitoramento. E o controle ativo, a gente entende que é aquela questão de manter o controlador em atividade o tempo todo. Atuação preventiva, ou seja, ele está ali o tempo todo tomando atitudes que vão gerar um certo controle para que se evite algum acidente, algum desvio de trabalho ali indesejável, né? Então, dentro disso, a gente entende também, né, aquela questão da transferência de aprendizado de um equipamento, de uma rotina de máquina, de ferramenta e até mesmo do próprio colaborador, né, dentro dessa questão da automação de controles. Né? Hoje em dia, a gente percebe que não só o setor da construção civil, mas o setor, vários outros setores, né, um exemplo industrial, cada ano que se passa, ele se torna mais automatizado, né? Máquinas aí ocupando o nosso espaço em certos fatores para uma produção mais controlada e assistida, né? Que é aquela questão. O cara não vai estar lá cavando buraco, ele vai estar assistindo a máquina, ele vai estar monitorando a máquina que está sendo controlada para cavar aquele buraco. Isso é um exemplo, pessoal. Então, nessa questão dos manejos, hoje ainda, ela está muito, digamos assim, bitolada as questões dos manejos. E esse manejo, ele predomina, né, na questão principalmente do que? Dos comandos utilizados pelo tato, pelas mãos, né, que é aí onde a gente articula a mão, né, com o conjunto aí com os dedos, né, ou também a questão também dos pés, né, para movimentos de pedal. E o que a gente vai entender nessa questão da mão, professor Felipe? Que existe todo um estudo para essa questão desses equipamentos, na questão da ergonomia, para que esses equipamentos eles tenham, por exemplo, ali igual da chave de fenda, ele tenha
uma isometria perfeita, né, o equipamento, que ele tem quando você pegar nele, sua mão pegue de uma maneira firme, porém confortável, né, que não seja aquele equipamento que machuque a sua mão com o uso excessivo ou que ele seja de difícil manuseio devido à sua forma. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, onde a gente mostra essa questão das posições da mão em relação a segurar objetos, né, e ali está os modelos que a gente indica, e dentro disso a gente entende que um diâmetro de pega da mão, né, quando a mão se fecha, ali o apoio dela, por exemplo, a chave, ela tem de 3,2 centímetros de diâmetro, que é uma questão de apresentar o que? Conforto, né? Aqui eu citei apenas um exemplo, né, pessoal? A gente tem várias outras situações aí que vão mudar essa questão do diâmetro. Então, dentro desse desenho de pegas, né, a gente entende a geometria da figura, né, da ferramenta em si, e a antropomorfa, que é a questão das formas das curvas, né? Se vai ser um objeto retilíneo, se ele vai ter curvos durante o processo ali, por exemplo, do cabo onde se apoia e tem a questão da pega da ferramenta. Aqui a gente tem mostrando aí, né, materiais do dia a dia, como ali, né, apoiadores para pessoas que sofrem acidentes e necessitam desses apoiadores para fazer a sua locomoção, né. Aí, aqui a gente tem a questão do projeto de ferramentas manuais e a questão dos traumas cumulativos, né. O que é isso, Felipe? É, é a questão de uma ferramenta, o uso consecutivo dessa ferramenta de gerar um problema ali, né, um trauma, uma lesão por esforço repetitivo. Isso seria um exemplo. Aquela ferramenta ela ficou inadequada para o uso contínuo. Aqui a gente tem algumas funcionalidades das características das ferramentas manuais, né, que a gente entra na questão da utilidade do produto, características de pega, como formas do cabo, movimentos que essa ferramenta vai ser executada em relação ao tato da gente e se ela é adaptável a algumas situações digamos assim, situações extremas, né, que não vão envolver situações simples do dia a dia, mas também que ela vai um pouco para situações que vão exigir mais um pouco ali de destreza, de habilidade de quem manuseia. Ela tem uma questão do centro de gravidade. Que isso indica, Felipe? Esse centro de gravidade dessa ferramenta, ele melhora o controle motor e a redução dos momentos, né, de uma ferramenta em questão da força exercida pelo operante. E as características individuais, né, que é o local de trabalho, o tipo de tarefa e a questão do tipo de usuário. Aí a gente tem aqui também os aspectos biomecânicos, né, que se essa ferramenta ela é composta ali, né, ela foi feita para ser utilizada de forma correta, né, a estrutura dessa ferramenta, a questão da postura da pessoa que vai ser utilizada. Então a gente entra na questão das posturas neutras e movimentos naturais, né, do ser humano. E questão das variáveis fisiológicas, né, pessoal, onde a gente está vendo ali qual que é a energia que eu vou gastar ali durante aquela tarefa, na execução do manuseio daquela ferramenta. E a questão ali também de fazer testes, né, que são chamados testes de infravermelho, né, que é a fotografia infravermelho, para detectar a questão da temperatura exercida em uma ferramenta, né, qual que é a geração ali, né, durante aquele atrito. E algumas diferentes configurações, né, pessoal? Aqui eu vou encerrando a aula. Eu agradeço aí de coração, pessoal, por vocês terem me acompanhado. Eu peço desculpas, eu falo igual a metralhadora quando eu começo. E eu queria agradecer a vocês por estarem participando aí comigo. Um grande abraço, até a próxima aula e conto com vocês, pessoal. Até mais.